Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é nosso 78º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Anum, o filho dele. Então Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Anum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Anum: o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que estes servos enviados por ele conheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresça de novo. Depois venham para cá. Quando viram que haviam despertado o ódio de Davi, os filhos de Amon mandaram mensageiros e contrataram 20.000 soldados dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 soldados do rei de Maaca e 12.000 de Tob. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Os filhos de Amon saíram e se prepararam para a batalha à entrada do portão da cidade. E os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tob e Maaca estavam à parte no campo. Quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. O resto do exército ele entregou a Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Joabe disse a Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei em seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e que o Senhor Deus faça o que achar melhor. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele, e travaram batalha contra os sírios que fugiram diante dele. Quando os filhos de Amon viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abissai e entraram na cidade. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Amon e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido derrotados por Israel, tornaram a reunir as suas tropas. Hadadézer mandou chamar os sírios que estavam do outro lado do rio Eufrates, e eles foram até Elã. Sobaque, comandante do exército de Hadadézer, marchava adiante deles. Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo o Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel. E Davi matou os condutores de 700 carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Também feriu Zobaque, o comandante do exército que morreu ali. Quando todos os reis, servos de Hadadézer, viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora,
Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois, deixem-no sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete, não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros, do alto da muralha, atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado.
Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: este homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também eu lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista, e as darei a outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe diziam: que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer? Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por causa do Senhor. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então Joabe mandou os mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá, e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército, e cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderá ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei.
O peso da coroa era de 34 quilos de ouro, e havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela, e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e em fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Amnon: "Por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo?" Então Amnon disse: "Estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai." Jonadab respondeu: "Deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão." E assim, Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: "Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão." Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: "Por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele." Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele. Mas ele não quis comer. Amnon disse: "Mandem que todos saiam da minha presença." E todos saíram. E Amnon disse a Tamar: "Traga a comida ao meu quarto, e comerei da sua mão." Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: "Venha, deite-se comigo, minha irmã." Porém ela respondeu: "Não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você." Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: "Levante-se e saia daqui." Mas Tamar respondeu: "Não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez." Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: "Ponha esta mulher para fora e tranque a porta." Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: "Foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso." E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso.
Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal, nem bem, porque odiava Aminon por ter este violentado Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava as suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: Eis que este seu servo está fazendo a tosquia das ovelhas. Peço que o rei e os seus servidores acompanhem este seu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, meu filho, não vamos todos juntos para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Contudo, o abençoou. Então Absalão disse: Se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Aminon nos acompanhe. Porém o rei lhe disse: Por que ele iria com você? Absalão insistiu, e o rei deixou que Aminon e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Fiquem atentos. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho, quando chegou a Davi esta notícia: Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: Não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque somente Aminon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que sua irmã Tamar foi violentada por Aminon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram, porque só Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então Jonadab disse ao rei: Eis, aí vêm os filhos do rei. Como este seu servo falou, assim aconteceu. Mal tinha ele acabado de falar, chegaram os filhos do rei, e levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu, e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gessur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Aminon, que era morto. Chegamos ao fim da leitura do 78º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito, e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.